Ailatan Dias. Como é mesmo o seu nome, hein? Eu sei que você é uma pessoa conhecida que... Esse nome eu nunca sei quem é você. Natália. Bom dia, Natália. Bom dia, Maria. Thai Sankalpa Yoga. Bom dia. Bom dia, Flavinha. Quanto tempo, hein? Um namastê. Bom dia a todos. Engraçado, eu tô de lado aqui na câmera. Bom dia, Lola. Namastê. Então vamos começando. Então hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre meditação. Eu vou pegar um trechinho pequeno do Yoga Sutra de Patanjali, do livro, uma tradução de Rui Mehta, do livro Yoga, a Arte da Integração. A interpretação por Rui Mehta. Então nós vamos começar a dar uma forma à meditação para irmos fechando essa prática que tem sido feita, desse modelo de prática, 2 vezes ao dia, de domingo a domingo, que vem desde 18 de março, ininterruptamente. Isso foi fantástico. Bom, um aspecto importante da meditação é que ela deve representar um papel na nossa vida onde nós possamos nos dedicarmos a uma prática distanciando das oscilações de humor, das oscilações emocionais, em que a prática da meditação ela fica num lugar na nossa vida que não fique sujeito às oscilações emocionais. Pelo contrário, possa me dar um recurso de estabilidade. Então essa prática contínua, ininterrupta e com ardor, que é como define Patanjali a prática, ela é muito importante. Eu gosto de utilizar o exemplo do escovar-dente, da higiene bucal. Ele está independente, é uma prática independente das oscilações emocionais, da oscilação de humor, nada disso. Só se eu estiver num estado de depressão um pouco mais profundo, pode ser que eu deixe de tomar banho, deixe de fazer a higiene bucal, mas aí já começamos a olhar com um olhar que há alguma questão patológica envolvida. Mas na nossa condição comum do dia a dia, nós escovamos dente independente das oscilações do humor. E a prática da meditação ela deve entrar dentro desse lugar na nossa vida. Deve ser uma prática regular, independente, distanciada das oscilações emocionais. E aí ele passa a ser um remédio para as oscilações emocionais. Nos dá rotina, nos dá disciplina, nos dá inteireza em nós mesmos. Então, essa é a primeira colocação que eu acho que nós temos como experiência vivida nesse período todo. Vamos completar em breve 250 dias de prática ininterrupta. Uma das coisas que eu acho que deve ficar desse período todo é essa regularidade, essa prática contínua e ininterrupta e com ardor, falando no popular, com tesão. Não é uma coisa forçada que ninguém te obriga a nada. Você tem total liberdade, é uma escolha que deve vir do fundo do coração. E aí, Rui Mehta vai interpretar um Sutra de Patanjali, vai comentar sobre a meditação. Ele diz assim: meditar é mover-se em uma região sem caminhos, como velejar em um mar desconhecido. Mas a questão é
Como abrir nosso caminho para a meditação? Se a meditação deve ser feita completamente no que se refere a nossas próprias inclinações e interesses, a próxima questão é: conhecemos nossas próprias inclinações e interesses? O fato é que não nos conhecemos. Então, primeiro elemento da meditação, autoconhecimento. Ela não deve nos levar para... Nós estamos navegando, velejando em mar desconhecido. Ela não deve ser um caminho que me leve para lugares que eu não tenho o menor controle, porque eu estou navegando, né? Eu estou velejando, o veleiro tem um timão, tem um rumo, né? Agora o mar é desconhecido, esse mar aqui de dentro é desconhecido. O fato é que não nos conhecemos. A afirmação acima não é feita em relação a alguma natureza abstrata ou última de nós próprios. Temos que admitir que, com certeza, não conhecemos a nós próprios como somos. De fato, não conhecemos nossa própria natureza adquirida, a natureza pela qual agimos em nossa vida diária. Quando dizemos que não nos conhecemos, queremos dizer que não somos cientes de nossas reações e respostas às situações da vida do dia a dia. É esse conhecimento que nos fornecerá informações sobre nossas inclinações e interesses. Na nossa prática, aonde nós abrimos possibilidade para começar a conhecer, para começar a nos tornarmos cientes de nossas reações e respostas às situações da vida do dia a dia. É o observador. É quando eu abro esse espaço para me estabelecer no observador, que é esse olhar distanciado, que vai me dar a possibilidade de tomar ciência de mim mesmo. Não é de outras coisas, nem mesmo dos mestres. É esse conhecimento que nos fornecerá informações sobre nossas inclinações e interesses. Precisamos nos conhecer como um fato e não como uma ideia ou um ideal. Isso é muito importante. A meditação não deve caminhar sobre ideias e ideais. Primeiro, me conhecer como um fato, para onde minha mente me leva, quais os interesses que me levam e que me geram as reações para lidar com o dia a dia. Fatos. O autoconhecimento é o conhecimento de nós mesmos como somos em nossos relacionamentos diários. Sem este conhecimento, não há base para a nossa busca espiritual. Se eu não me conheço enquanto ser humano, eu não tenho como conhecer esse divino, esse espiritual que está fora da minha percepção de enquanto ser humano, de enquanto a mim mesmo. O caminho da meditação inicia aqui e não em imaginar algum estado supremo, tentando nos identificar com esse estado imaginário. Vou reler. O caminho da meditação inicia aqui. Aonde? O autoconhecimento é o conhecimento de nós mesmos como somos em nossos relacionamentos diários. Sem esse conhecimento, não há base para a nossa busca espiritual. O caminho da meditação inicia aqui e não em imaginar algum estado supremo, tentando nos identificar com esse estado imaginário. Para ir longe, é preciso começar perto. E, na meditação, é preciso irmos muito longe.
Patanjali refere a este início em que estamos quando diz Yata Abhimata. Temos que começar a trilhar o caminho da meditação do ponto da nossa própria inclinação e interesse. Qualquer abordagem da meditação que não comece neste ponto é um exercício de futilidade e frustração. Então fica esse o primeiro comentário sobre a prática da meditação. Então ela é muito mais terra pé no chão do que imaginação e caminhos. Bom, e ainda assim nós estamos navegando por mares desconhecidos. Esse mar desconhecido somos nós mesmos. Então, trazer a presença desse observador, trazer ter claro a âncora, aonde eu vou manter a mente direcionada, e estando aí, eu sou um observador para ver para onde minha mente me leva, para quais são as minhas distrações, minhas fantasias, como é que eu funciono. Quando eu tenho isso claro, eu posso começar a administrar. Eu posso começar a perceber como é que são minhas relações, como é que são minhas reações na relação com o mundo, com as pessoas, com o que a vida me traz. Então é para trazer clareza de percepção. Ok? Então, isso. Trazendo para a nossa prática, em todo esse período, uma figura que esteve sempre presente foi o observador. Caminhamos por diversos lugares, oceanos diferentes, de mantras, de visualizações, de bondade amorosa expressando por toda a humanidade, de concentração, que nós estamos agora. O observador sempre esteve presente. Então vamos dar início à nossa prática de hoje, acomodando. Tá aqui. Acomode-se numa postura confortável, firme, estável. Dê início à prática da abstração sensorial. Retire os órgãos dos sentidos do mundo. A percepção passa a ser interna. Faça uma auto-observação. Podemos até dizer que tem uma função comparativa, onde eu mantenho a observação em todo o processo. Quando agora eu inicio a prática, como estão meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, minha respiração? E durante a prática eu continuo observando. E ao término da prática, eu continuo observando. Então essa observação interna, onde eu vou acompanhando de fato se ocorrem modificações ou não. E aqui é um aspecto importante. O lidar comigo mesmo precisa ser uma atitude verdadeira, autêntica, não como eu gostaria que fosse. Uma percepção clara, direta. Algo modificou, nada modificou, e assim eu vou acompanhando o efeito da prática. E damos início à respiração coerente. No terceiro sino. 1, 2. Comece inspirando.
esteja totalmente presente na sua respiração. Elimine todos os fatores de distração. Qual o efeito da respiração sobre você? Observe. Sinta.
Reconheça. Não imagine como deveria ser. Veja o que é. E passamos à meditação. Concentre-se na região entre as sobrancelhas. Esse deve ser o lugar da sua âncora. A mente permanece unidirecionada. E você sabe que tudo que acontecer fora da região entre as sobrancelhas é considerado distração. O observador lhe permite ter consciência para onde sua mente te leva. Apesar de você ter a intenção de permanecer concentrado na região entre as sobrancelhas, pensamentos surgem. Pensamentos que não são convidados surgem. Observe-os. Mas não dê alimento. Amorosamente, volte a sentir, a pensar, a manter o foco na região entre as sobrancelhas. A permanência, quando a mente aquieta, novas percepções surgem do mundo interior. Se estabelecer no refúgio de paz que há em você, se torna possível. Mas a cada distração, lide com amor e ternura. Faça da distração um instrumento de autoconhecimento. Mas tenha claro o lugar onde você deve permanecer, concentrado na região entre as sobrancelhas. Direcione seus olhos para esse lugar e mantenha o olhar no ponto entre as sobrancelhas. O que muda? Perceba, sinta, reconheça. E aí permaneça com a mente serena, simplesmente
Mantenha o foco na região entre as sobrancelhas. De fato, mantenha o foco e os olhos na região entre as sobrancelhas. Sustente a concentração, sustente o asana, a postura firme e confortável, necessariamente confortável. E se não for confortável, não faz sentido permanecer, porque a mente ficará inquieta. O desconforto é um fator de distração forte. A partir do asana, permaneça em dharana, concentração, na região entre as sobrancelhas. Sustente o olhar. Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfaz a concentração, relaxa os olhos. Ficamos um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo a vivência da prática. Que tudo que eu pense, diga e faça não machuque a ninguém,
e possa beneficiar ao maior número de seres possível. E vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter um bom dia. Então, na sexta-feira, nós continuamos comentando sobre a nossa prática e a base no qual ele foi estruturado até aqui. E vamos à leitura do livro. Eu queria voltar um pedacinho aqui da leitura de ontem. Ontem nós vivemos mais um dia muito triste no nosso país, né? Fiz comentário hoje, me fez lembrar o nosso governador saltando do helicóptero na ponte Rio-Niterói, festejando em êxtase, em orgasmo com a execução de uma pessoa. Ontem nós vimos isso acontecer novamente. Aqui diz assim: se considerarmos uns aos outros, foi lido ontem, se considerarmos uns aos outros como irmãos da família humana, acrescenta Dalai Lama, é possível estabelecer um diálogo significativo. Não temos controle imediato sobre as decisões tomadas por nossos governantes, mas temos sim controle sobre nossas ações. Em nossa vida, podemos escolher o diálogo em vez do conflito. Podemos estender a pausa entre o impulso e a ação, para termos tempo de pensar no que precisamos de verdade a longo prazo. Não há dúvida de que o diálogo nem sempre significa concordância, reconhece o Dalai Lama. Temos pontos de vista diferentes, há sempre discordâncias. É preciso paciência, mas não paciência tola. Ficamos aqui hoje. É isso. Vamos dar continuidade aonde paramos ontem. Paramos ontem aqui. Ainda assim, segundo Dequila, outras autoridades relevantes passaram a privilegiar as necessidades da biodiversidade, das comunidades regionais e seus próprios interesses de longo prazo, em lugar de ganhos econômicos imediatos. Algumas comunidades adotaram, mas um outro país não e fez lá a hidrelétrica. Além disso, os grupos afetados diretamente pelo rio foram mobilizados e estão engajados na preservação do futuro do Mekong. Diálogo e negociação, conclui ela, foram de suma importância. Além de nós e eles. Além do nós e eles. Recém-chegada do Havaí, o Dalai Lama contou a alunos da Universidade Estadual de San Diego sobre uma cantiga nativa que conheceu naquela ilha. Seus ossos são meus ossos, seu sangue é meu sangue.
Essa postura, disse ele, reflete a atitude de que necessitamos com urgência. Sua vida é minha vida, sua saúde é minha saúde. Esse conceito se encaixa naquele reconhecimento profundo da igualdade e interconexão de todos os seres humanos, chamado por ele de unidade da humanidade. Sem essa sensibilidade inclusiva, os desafios coletivos cada vez maiores que se impõem diante de nós, como as mudanças climáticas e a disputa por recursos naturais, a explosão demográfica e, em especial, os atritos entre povos e culturas, ficarão cada vez mais problemáticos. O século passado foi marcado pela violência promovida por pessoas que se apegam à diferença e não à semelhança. Esse século passado, muitos de nós vivemos nesse século passado. Eu sou do século passado. Acho que muitos aqui são do século passado. Ele foi marcado pela violência promovida por pessoas que se apegam à diferença e não à semelhança. Isso é muito importante. Sempre teremos diferenças. E nós matamos pelas diferenças, né? Matamos negros, matamos pobres, matamos e não olhamos para as semelhanças. Somos todos seres humanos vulneráveis e fracos e que precisamos de ajuda um dos outros o tempo todo. Sempre vamos precisar de ajuda um dos outros. Esse nosso encontro aqui é um exemplo vivo disso. Claro que eu preciso da ajuda de vocês financeira. Claro. E isso não é feio, não é nenhum problema. Isso é um ponto de semelhança, porque todos nós precisamos de ajuda, seja financeira, seja emocional, seja sempre. Nós dependemos, nós somos interdependentes e interconectados em toda parte do planeta. O Covid nos mostrou isso. A interconexão humana, ela é uma rede de todo o planeta, com vários pontos fracos, se não fizermos uma ajuda. O conceito de guerra em si, disse o Dalai Lama aos estudantes, deriva de uma ênfase exagerada no nós e eles. Se desenvolvermos, de fato, a percepção de unidade da humanidade, não há motivo para a guerra, não há motivo para a violência. Vamos parar aqui. Eu conheço uma pessoa muito interessante, que eu já até comentei dele aqui. É uma pessoa que não come há muitos anos, só toma líquido. Uma pessoa que, uma vez na minha casa em Friburgo, na nossa casa em Friburgo nós recebíamos grupos grandes, sempre grupos de amigos, onde o professor Hermógenes ia com muita frequência, graças a Deus. E essa pessoa, eu convidei várias vezes ele a sentar à mesa, quando estava assim, em grupo, muita gente. E ele não aceitou nenhuma vez. Um dia, eu já contei essa história aqui, em um determinado momento, estávamos nós dois, ele veio me falar: olha, eu queria te dar uma explicação, porque você educadamente me convidou várias vezes a sentar, e eu não sentei, não aceitei o convite. E vou lhe dizer por quê. Quando eu estou no meio de muitas pessoas, há muita informação chegando, eu gosto de me manter atento, lúcido. E ao sentar eu posso me distrair. E se eu me distrair, eu posso falar uma palavra que fere, que não seja útil. Então eu prefiro me manter em pé para me manter sustentando o meu próprio corpo e manter minha mente ativa, para que eu possa escolher cada palavra dita. Essa pessoa tem um outro elemento muito interessante nessa pessoa. Ele não usa o eu, só usa o nós. Ele diz, no mínimo, eu e Deus. Mas não tem eu e ele. Somos nós o tempo todo.
E isso é muito interessante, me fez lembrar dele, essa colocação. Me faz lembrar também uma das coisas que logo nos primeiros contatos com a Academia Hermógenes, com o professor Hermógenes, lá em 1988, 87, 89, por aí, 80 e pouco, final da década de 80. Quando o professor Hermógenes falou alguma coisa assim, não, nossa relação com Deus, essa relação com Deus distinto e distante de nós, é uma relação muito difícil. Deus deve estar em nós, deve ser o mais próximo de nós e todos os seres. Então, eu e ele é alguma coisa muito difícil. Sou eu com ele, somos nós. Isso é muito importante. Então, sua vida é minha vida, sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria. Isso muda muito. Hoje estou muito falador, vamos parar aqui. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. E que isso seja verdadeiro do fundo do meu coração, né, nos relacionamentos com todos os seres. Namastê. Sejam felizes. Até mais tarde ou até amanhã. Amanhã, 9 horas, tem aula, treinamento respiratório do denso ao sutil, Facebook e Google Meet. O link está lá na bio aqui, no Refúgio de Paz, tem um link. Namastê. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Fiquem bem, até breve. Tchau.